Primeiro, eu gostaria de dar boa tarde, né? Agradecer pela presença. Temos um fórum bom, né? Temos tido uma semana muito boa, apesar de ter só começado. Hoje de manhã também tivemos uma apresentação excelente da professora Lúcia. Queria agradecer também aos que enviaram o trabalho, né? Eu e o Matheus participamos também do comitê que leu, né? Os trabalhos estavam muito bons. Então, agradecer aí pela oportunidade de ouvir vocês. As perguntas eu peço que vocês escrevam no chat, que aí após as apresentações a gente lê e dirige, né, elas para os que vão apresentar o trabalho. E a gente vai pedir para que os trabalhos sejam apresentados em ordem alfabética. Então, como hoje é o Heitor, a Thalia e o Vando, aí começaremos pelo Heitor. E acho que é isso. Obrigado de novo e podemos começar. Beleza, tudo bem? Eu posso compartilhar um PowerPoint? Fica à vontade. Beleza. Espera aí que eu estou tentando aqui. Tranquilo, tranquilo. Agora foi. Dá para ver? Não. Tá dando para ver sim. Beleza, então. Então, vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Tudo bem, gente? Sou Heitor, aluno de História. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa sobre o intelectual Otto Maria Carpo, que foi um intelectual vienense que veio para o Brasil fugindo do nazismo, chegou no Brasil em 1939, e o meu foco específico foi como que ele foi recebido pelos círculos intelectuais que já existiam aqui no Brasil. Então, o Otto Maria Carpo... desculpa, gente, vocês estão vendo ou não? Não, Cara, né? tá uma tela preta, Peraí. Agora foi, né? Agora foi, agora foi. Beleza. Então, aí o Otto Maria Carpo nascido em Viena, né, em 1900, ele uma família judia assimilada, muito comum, né, naquele período, mas jovem ele faz uma conversão ao catolicismo. É uma conversão que não era só pragmática, era uma conversão política ao catolicismo. Ele achava que o catolicismo era a base da civilização, e ele sentia que aquilo era uma forma de como se fosse um baluarte da civilização ocidental naquele momento, e que seria uma proteção contra os grandes conflitos do período, né? A gente está falando do entre guerras. Então, você está tendo ali o crescimento do fascismo ao mesmo tempo do comunismo, né? São as duas oposições. E aí ele, então, faz essa escolha política e ele foge da Áustria com Anschluss, né, em 38, vai para a Bélgica, e aí, com o início da Segunda Guerra Mundial, ele vem para o Brasil. Né? Então, o primeiro círculo que ele forma aqui no Brasil é um círculo ligado ao catolicismo político, a um centro dom vital, porque ele consegue justamente vir para o Brasil com um visto dado pelo Vaticano, que é um visto dado aos chamados católicos não arianos, que eram judeus convertidos ao catolicismo ou então católicos de origem judaica, né, que o nazismo considerava judeus, então, portanto, seriam perseguidos, mas a Igreja Católica percebia como católicos plenos. Né? Então, ele vem para o Brasil com esse visto do Papa, né, os judeus do Papa, como eram conhecidos, apesar das dificuldades, né, a política migratória do Estado Novo colocava, houve uma facilidade para essas pessoas. Né? E aí, então, esse Centro Dom Vital coloca ele vai para o Paraná, trabalha numa fazenda de café, mas lá ele está super descontente, assim, né? E aí ele escreve reclamando, e aí, por fim, ele vai para São Paulo, depois para o Rio,
E aí, rapidamente, ele consegue uma coluna no jornal, que é o Correio da Manhã. Um desses membros desse Centro Dom Vital era o Álvaro Lins, que era um jornalista, e que era, por acaso, diretor desse jornal. Então, ele faz uma coluna, começa a escrever uma coluna semanalmente, a partir de 41. É uma coluna que escreve sobre literatura e pensamento em geral, né? Ele era profundamente erudito e ele inicialmente escreve em francês e o Álvaro Lins traduz para o português, só que logo depois ele aprende português muito fácil, ele já falava várias línguas na Europa, e então ele começa a escrever em português, né? Mas aí, como eu disse aqui, logo ele ficou uma pessoa muito famosa, né, no Rio e no Brasil em geral, qualquer pessoa que lia e tinha interesse em pensamento, e isso é evidenciado porque em 42, 43, eu acho, ele tem um abaixo-assinado que é feito para o Ministério da Justiça pedindo que ele seja naturalizado. E esse manifesto inclui uma variedade de pessoas impressionante. Você deu aqui alguns exemplos. José Lins do Rego, né, que é um famoso romancista, escreveu O Menino de Engenho, muito conhecido. E Luiz Alberto Torres, que é antropóloga e diretora do Museu Nacional. Cecília Meirelles, poeta. Sérgio Buarque, sociólogo. Levi Carneiro, jurista. Vinícius de Moraes, na época, mais diplomata, principalmente. Antenor Nascentes, filólogo. Graciliano Ramos, romancista e comunista. Afonso Arinos, político e conservador liberal. Lourival Fontes, diretor do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. Mas é impressionante, né? Esse manifesto tem 30, além desses que eu citei, são 37 pessoas muito conhecidas, e ele consegue passar na frente assim, de várias pessoas que estavam na fila para naturalização, e ele é logo naturalizado, em um ano, assim, está naturalizado. E aí, então, ele logo forma um grande círculo intelectual, muitos apoiadores, mas tem os detratores, né? E é isso que eu busquei analisar especificamente, né? Ele foi uma figura muito controversa, né? E ele ele teve logo algumas pessoas que se incomodaram com o sucesso repentino dele, porque era uma figura obscura, né? Ele não era conhecido na Europa. E então aqui você tem alguns exemplos aqui. Guilherme de Figueiredo era um dramaturgo, inclusive irmão do Figueiredo, presidente da ditadura militar. O Guilherme de Figueiredo considerava que ele era uma influência nefasta nos jovens, estava criando círculos intelectuais, esse tipo de coisa. O Mário de Andrade, modernista, né, se incomodava como o Carpo escrevia sobre a literatura brasileira, porque o Carpo não tinha papas na língua, ele não fazia média, ele opinava e criticava quando achava que era correto. Então, o Mário de Andrade disse assim: esse cara ele acha que ele está introduzindo a pólvora para os índios. Quer dizer, ele acha que o Mário de Andrade entendia que ele se via como superior, vindo da cultura europeia, querendo ensinar aos brasileiros. Aí ele se incomodava, né? Mas a principal oposição veio de muitas pessoas do Partido Comunista. Não todas, como vocês viram, né? Graciliano Ramos era um apoiador, mas você teve aqui Oswald de Andrade, Dalcídio Jurandir, Jorge Nolino Amado e Lacerda, que não era mais comunista, mas ainda era basicamente uma coisa que fazia uma campanha antifascista forte. E esses caras se incomodavam porque ninguém sabia direito, mas corriam boatos de que ele tinha sido apoiador do governo fascista do Dollfuss na Áustria. Isso foi ele negava e ele não gostava de falar sobre o passado, né? Mas recentemente se pesquisou mais, se encontrou colunas de jornal que ele escrevia na Áustria e depois na Bélgica, com um pseudônimo, em que ele apoiava o regime fascista austríaco. Ele achava que o regime fascista austríaco servia como uma defesa contra o nazismo, né? Porque o austrofascismo era basicamente antinazista, se opunha à anexação nazista da Áustria, que era parte central da ideologia nazista, que era o pan-germanismo, né? E o fascismo austríaco era
mais católico, né? Não perseguir os judeus, então, né? Mas isso foi muito polêmico, né? E ele negava, ele dizia que ele não tinha, que ele, de forma alguma ele apoiava o fascismo, mas que ele tinha apoiado por conta da luta antinazista dele. Mas aí então essas figuras, né, criticavam ele muito, diziam que ele era um fascista né, e naquele momento, você está falando do final dos anos 40, não, final não, no final da guerra, né, já tem um consenso praticamente contrário ao fascismo. Né? Você está falando depois de entrada do Brasil na guerra, ninguém mais apoia abertamente o nazismo no Brasil. Né? Mas é isso, assim, essas figuras escrevem no jornal criticando ele. Tem o jornal Diretrizes, que é um jornal do Carlos Weiner, ligado não é ligado ao Partido Comunista, mas a grande disputa dele foi com o Georges Bernanos, que era um intelectual francês, também exilado, que veio para o Brasil também fugindo do nazismo, mas Georges Bernanos ele era claramente, o Carpo não era uma figura que tinha exatamente uma posição política clara, mas o Bernanos era uma pessoa ligada à direita, mas era a direita antinazista, né? A direita francesa antinazista. E ele assim, criticou muito o Carpo, especialmente porque, em determinado momento, falece na França o Romain Rolland, que era um prêmio Nobel de literatura e era uma figura conhecida por ser um grande crítico do nazismo, e o Carpo ataca o Roland, dizendo que o Roland era um escritor muito fraco, e aí o Bernanos fica enfurecido com isso, ele sente que isso é um ataque à luta contra o nazismo e também um ataque à cultura francesa, né? E aí o Bernanos se ressente disso, porque uma das coisas que o Carpo fazia era dizer, olha, a literatura francesa é ótima, mas no Brasil só se lê literatura francesa. Como na época a cultura francesa era hegemônica no Brasil, né? Então aí o Carpo tenta introduzir outros escritores, por exemplo, ele é o que introduz Kafka ao Brasil, né? A literatura alemã quase não era lida no Brasil. E foi justamente não só ele, mas muitos refugiados do nazismo que introduziram a literatura alemã no país, né? Mas é isso, assim, meu foco foi basicamente esse período, né, do Estado Novo. Com o fim do Estado Novo tem um episódio final que é interessante, que é que tem um congresso de escritores em 45, o congresso dá uma disputa enorme, de novo, entre os membros os escritores membros do PCB e os que não são, né? E o Carpo não é membro do PCB. E aí tem esse conflito, né? Mas é isso. E aí, claro, depois a história do Carpo super interessante. No final da vida, ele vira simpático à luta armada contra a ditadura militar. Então, ele faz esse percurso, mas que é um percurso interessante, assim, e se discute muito sobre qual eram as opiniões políticas dele, porque o foco dele era a literatura, né? E ele não escrevia muito sobre política, mas ele teve essas atuações ao longo da vida, né? Bom, acho que é isso. Não sei se... Maravilha, Heitor. Parabéns aí. Obrigado. Realmente bem interessante. Não conhecia essa figura. Legal mesmo. Gostei. Aí você pode encerrar o teu compartilhamento de tela? Valeu, obrigado. E aí, aquela coisa, se quem quiser fazer alguma pergunta, é só ir colocando no chat, que aí no final a gente traz as perguntas. E agora vamos para o trabalho da Thalia. Oi, gente, só um pouquinho, tá? Vou tentar organizar aqui, vou tentar compartilhar. A gente não utiliza o Zoom aqui, a gente utiliza o Microsoft Teams. Aqui diz que eu não posso compartilhar a tela, estou desabilitada. Espera aí só um instante. Uhum.
Eu não sei se tem limite para anfitrião aqui. Ou... Eu acho que como a gente é co-host, a gente não consegue pôr ela. Acho que tem que ser o Igor. Ah, tá. Tem que ser o Igor. Só que eu não sei se o Igor tá assistindo, entendeu? Ele abre a sala só. Thalia, faz o seguinte, manda pra gente seu PowerPoint no e-mail, que aí eu boto aqui pra você, pode ser? Sim. Só deve levar uns minutinhos até eu conseguir mandar aqui. Tudo bem. A gente espera, sem problema. A gente pode, talvez, passar para o Vando enquanto a gente não resolve isso, né? E aí, Pode ser? pode ser, Vando? Você tá aí? Pois eu enviei lá. Não sei se vocês já receberam. Oi? Ah, então, show. O meu deu compartilhamento desabilitado. Estranho, Vando, porque você tá como co-anfitrião aqui. Eu acho que é porque ele tá com duas contas. Eu acho que tá a outra conta. Ah, tá, pode crer. Acho que tá no meu celular. O meu celular tá habilitado, eu acho. E o meu computador não, que eu tô com dois aparelhos aqui, já que o meu computador não tá funcionando na câmera, e eu coloquei aqui o celularzinho do lado para vocês me verem, mas estou de frente ao notebook. Então acho que deve ser isso mesmo. Percalços do mundo digital aí, né? Da pandemia. Para mim antes até aparecia, mas eu não sei, deu um bug aqui, caiu meu Zoom, tive que entrar de novo e agora já não. Ah, pode Já crer. Foi isso mesmo. Isabela, você tá com o e-mail da semana aberto aí? Vê se você consegue então achar o trabalho da Thalia e apresenta. E aí o Vando pode fazer a mesma coisa, e na vez dele a gente coloca também. Tá aparecendo. Isso. Aí não sei como é que eu vou fazer, conforme eu vou clicando, vocês vou pedindo, vocês vão clicando, por gentileza. Sim, só você pedir que eu passo para você, sem problema. Beleza, obrigada. Eu não sei como é, primeiro gostaria de tirar uma dúvida referente ao tempo, são 20 minutos, mas assim, existe um limite de extrapolar 2 minutinhos ou não? É que eu sou uma pessoa que fala demais, então quando eu ver, eu tô... Fica à Obrigada. vontade. Quando tiver faltando uns 5 minutos, eu te aviso, mas aí também não vou te cortar, né? Pode ir, Isso. sem problema.
Beleza, então. Se puder voltar, Isa, rapidinho. Então, meu nome é Thalia Maiara Lopes Forlim, eu sou mestranda da UniOeste, do campus de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Essa pesquisa que eu trouxe, ela foi desenvolvida durante o meu TCC, durante a graduação. Ela foi entre os anos de 2018 e 2019. Então, ele vai trazer alguns dados que foram utilizados, que naquela época eram recentes, que agora, claro, já não são mais, né? Então, o título da minha pesquisa era Entre a Violência e a Negociação, Análise das Formas de Existência Escrava em Guarapuava, em 1866. Eu levantei um estudo de caso. Se puder passar, por gentileza. Então, como justificativa, a gente pensou justamente observando a sociedade em que a gente se encontra, a gente observa como as leis que pouco existem, né? Que buscam garantir a inclusão dos negros, tanto no espaço social, quanto no trabalhista, nas academias, né? Existe uma política pública voltada para isso, e também a luta negra, né, que acontece nos dias atuais. Bom, apesar de tudo isso, muito disso não se efetiva na prática. A gente continua vendo muitos casos de racismo, enfim, como as políticas públicas às vezes não acontecem no dia a dia, no social, e a gente tem que constantemente continuar lutando contra isso, né? Então, ao ter essa noção, eu trouxe também para vocês um dado da pesquisa da PNDA, foi divulgada pelo IBGE no terceiro trimestre de 2017, em que ela apresenta, pode passar, Isa, ela apresenta alguns dados em relação à ocupação no trabalho das pessoas ditas brancas e as declaradas pretas e pardas. E ela nos traz dados que mostram uma grande quantidade de desigualdade em níveis de ocupação trabalhista, né? Então, ali a gente vê que cargos que acabam utilizando de trabalho mais braçal, como agricultura, construção, serviços domésticos, são trabalhos que acabam sendo, em grande maioria, ocupados por pessoas declaradas pretas ou pardas, enquanto a maioria acaba sendo ocupada como administração, segurança pública, educação, formação, informação, acabam sendo ocupados por pessoas declaradas brancas. Então, esse foi apenas um pequeno dado que eu trouxe na pesquisa para a gente poder identificar como isso funciona no dia a dia. É um exemplo, né, de como isso funciona no dia a dia. Existe uma política pública, mas na prática ela acaba sendo diferente. Então, eu me questionei como, se no dia a dia atual, no século XXI, em que existem essas políticas, isso acaba sendo dessa forma, acaba acontecendo na prática dessa forma, como isso acontecia no período escravista? Como era essa luta? Existia essa luta? Não existia? O negro era apenas dito como escravo ou ele se via enquanto sujeito social? Então, eu me propus a analisar como esses sujeitos se inseriam e se viam nesse espaço escravista. Se puder passar, eu acho que eu já expliquei o próximo slide também. Dá para fazer uma passadinha, por favor? Então, como objetivos, eu tenho como objetivo geral analisar através de estudo de caso, processo crime, como se davam as formas de existência escrava em Guarapuava, no Paraná, no período imperial. Objetivos específicos, compreender as relações entre escravo e justiça, senhor escravo e escravo em sua vivência cotidiana, investigar as formas de luta utilizadas pelos escravos em Guarapuava durante o Império e pensar o escravo enquanto sujeito agente de seu tempo, e também colaborar para a reafirmação da luta negra ao longo dos anos. Deixa eu tirar um pouco essa telinha da frente, isso. Pode passar, Isa, por gentileza? Então, assim, apesar de eu pensar o espaço social como um todo, eu me proponho mais especificamente em pensar como se davam as formas de existência através da negociação e da violência dos escravos no dia a dia. As relações deles entre escravo-senhor e também escravo-justiça. Eu trouxe aqui para vocês um mapinha de Guarapuava, para vocês terem uma noção de se situar, né? Guarapuava é uma cidade que fica no centro-sul paranaense, e durante o período oitocentista, ela passou por várias transformações, né? Até mesmo da questão da economia, que era voltada para o gado, passou a ser voltada para a extração da erva mate, até mesmo intensificada pela Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai passou a o Paraguai, por conta da guerra, passou a ser não mais um grande concorrente do Paraná para a extração e venda da erva mate para os países da Plata. Então, isso intensificou. E, nesse momento, com a busca da modernização, já em meados de 1800, o Paraná passou, então, a
substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Então, são aspectos que tornam o Paraná mais peculiar, né? Então, não apenas analisar as relações escravistas brasileiras, né? Não apenas no Brasil oitocentista, mas como isso era no Paraná oitocentista, através de suas peculiaridades. Se puder passar, Isa, por gentileza. Estou tentando dar uma resumida. Eu trouxe aqui uma citação de Marília Machado, que é mais para apresentar para vocês a importância que os processos crimes também têm enquanto fonte, né? Sendo que eles interessados a justiça em constituir um evento criminoso, ela acaba penetrando no dia a dia das pessoas, né? Acaba investigando seus interesses, o que eles querem dizer, o dito, o não dito, o escondido, né? Então, a justiça, o processo crime nos possibilita investigar o seio do social, o seio dos interesses das pessoas no dia a dia. Então, por isso, a gente acabou optando por um processo criminal. Pode passar, Isa, por gentileza. Então, eu trouxe algumas características do processo criminal. Ele se encontra na SEDOC da Unicentro, iniciou-se em agosto de 1866 e termina em 1887, e investiga, então, um crime de homicídio. Ele possui 57 páginas e foi transcrito à mão. A gente possui ele por forma de foto. Se puder passar, Isa, eu apresento para vocês como é que ele é. A qualidade não ficou muito boa, mas, enfim, ele foi escrito à mão, a gente possui ele através de fotos, e são 57 fotos que foram feitas transcrição paleográfica, então, identificar letrinha por letrinha, o que condiz com o que, na metade do processo, trocou-se o escrivão. Então, assim, tem todo um processo de análise para poder, então, conseguir realmente identificar, ler e analisar nossa fonte. Pode passar, Isa. Então, eu trouxe para vocês uma das partes mais importantes da minha pesquisa, eu considero uma das mais importantes, que é o debate historiográfico, né? Através de qual visão a gente está analisando a nossa fonte. Fazendo um levantamento, eu identifiquei três principais historiografias, frentes historiográficas, que trabalham com a proposta das relações escravistas no Brasil imperial. A primeira, eu cito como Gilberto Freire, foi um dos grandes nomes da historiografia no início dos anos 1900, só que ele trazia um pensamento conformista. Então, ele apresentava que a gente, para poder analisar o sujeito da sociedade, a gente deveria, claro, analisar a sociedade como geral, constituída pelas leis em que os sujeitos estavam inseridos e tudo mais. E realmente isso mas ele nos traz isso como uma nação conformista, como isso se explica, como a escravidão se explicava através dessas relações. Então, ele acabava trazendo uma escravidão paternalista, em que o escravo era visto como um filho, que errava e, enfim, merecia os castigos de um pai que buscava auxiliar o filho numa construção de si mesmo, né? O filho que errava, o pai que corrigia. Então, Gilberto Freire foi muito criticado por essa visão familiar, né? Ele mesmo utilizava uma frase, né? Uma nomenclatura, democracia racial. Então, como que essa sociedade era estruturada através de relações familiares de poder dentro do ser escravista. E ele foi intitulado por muitos como conservador revolucionário. Revolucionário ao ponto em que o escravo, que antes era tido como invisível, agora ganhava um espaço no seio social, ele era visto como um sujeito. Só que também conservador ao passo que esse sujeito não tinha voz ativa, ele era apenas uma parte desse espaço social, mas que era tido como brando, como benevolente, né? Uma relação familiar. Com o tempo, então, Gilberto Freire foi muito criticado, principalmente quando surgiu uma nova corrente historiográfica. Eu trouxe alguns nomes dessa corrente, que foram nomes que eu mesma também estudei mais a fundo: Eugênio Genovese, Florestan Fernandes, Ottaviani e Emília Viotti da Costa, que foi uma historiografia que surgiu em meados de 1900 e que ela sofreu a influência da derrota do nazismo. Então, com a derrota do nazismo, surgiram novas perspectivas sobre a visão do negro, né? Uma vontade de voltar os olhares para o negro. Então, eles trazem uma visão econômica da escravidão. Para eles, agora, o escravo não era mais apenas um sujeito que fazia parte de uma sociedade branda e familiar, mas sim ele sofria influências da economia, ele era apenas a mão de obra que sofria com os impactos das necessidades econômicas da época.
Só que a partir dessa visão, então o escravo era visto como uma coisa, ele era apenas uma parte desse processo. E não, de acordo com visões que vêm posteriormente, ele não é apenas, o escravo não era apenas uma parte da sociedade, mas ele agia sobre a sociedade. Então, essa corrente historiográfica não levava em conta as ambiguidades sociais, né? Os diferentes sujeitos, as diferentes visões, e o ser humano, então, o escravo, então, como ser humano, que não vivia um calvário comum em função de opiniões iguais. Eles tinham suas próprias opiniões e suas próprias formas de agir sobre isso. Pode passar, Isa, por gentileza. Então, a gente chega à corrente historiográfica que eu utilizo na minha pesquisa, que ela surge em meados, mais ou menos, de 1980, 1985, que citam nomes como Sidney Chalub, Eduardo Silva e Stuart Schwartz, que surgiu com a decadência do marxismo ortodoxo. Então, surgiu, a partir desse momento, um interesse em ver o sujeito como sujeito, não apenas como parte de uma sociedade econômica, né? Eles não eram peças de um mecanismo econômico, mas sim sujeitos que estavam atuando sobre, claro, uma sociedade econômica, mas que não se distinguia, não se determinava apenas por isso. Então, eles, através deles, a gente consegue ter uma noção de escravo sujeito, atuante, e o espaço escravista enquanto local de negociação, tanto por parte dos escravos, como dos senhores, como da justiça. Então, eram vários sujeitos dentro do mesmo espaço, mas que tinham visões diferentes desse espaço, necessidades diferentes desse espaço, e atuavam de formas diferentes sobre esse espaço. Eu trago um caso bem rapidinho, que o Chalub nos traz também num de seus livros, que é o caso de Veludo, né? Ele é um vendedor de escravos, ele tem uma casa de venda de escravos, e ele vende os escravos para diferentes lugares. E determinados escravos não gostariam de ser vendidos para onde eles iriam ser vendidos. Então, eles pedem para que não fossem vendidos para esses lugares, porém o Veludo não cede, ele não concorda, né? Então, eles acabam convencendo a grande maioria dos escravos do local a se vingar do Veludo, né? A impor a ele um castigo por não seguir também os seus interesses. Então, um dia, quando o Veludo desce para a cela para ajudar numa ferida que um escravo de nome Tomé tinha, eles acabam pulando em cima do Veludo, batem-no, seguram-no, enfim. E, nesse momento, caixeiros da casa de venda veem toda a situação, entram lá, arrombam, e, com a ajuda do próprio Tomé, que também é escravo, acabam soltando o Veludo. Então, essa é uma das coisas que nos instiga, né? Como o Tomé, mesmo vivendo tido, entre aspas, pelo próprio Chalub, um calvário comum, ele não reagia sobre esse calvário comum igual aos outros, porque ele tinha noções próprias de interesse, né? Então, quais eram os interesses que o Tomé tinha para defender Veludo? Até mesmo outros escravos que não ficaram comunicados da ação que seria feita. Então, e depois, Veludo denuncia esses escravos e eles são condenados à pena de morte. Aí Veludo diz, não, peraí, não foi assim, não foi tão grave, foram apenas alguns machucadinhos, enfim. Por quê? Porque para ele também não era de interesse que os escravos fossem mortos, né? Qual seria o interesse dele que os escravos fossem mortos? Então, nesse momento, eu trago para vocês apenas uma reflexãozinha em relação a como tantos escravos, como também os senhores, agindo de diferentes formas sobre a sociedade que eles estavam, sobre as leis que eles tinham e sobre os interesses que para eles eram bons ou não, né? Então, essa corrente historiográfica nos traz significados diferentes de liberdade, porque para o escravo, nem sempre liberdade era apenas alforria, mas liberdade para um escravo poderia ser poder ter uma parceira no próprio cativeiro, poderia ser não vender o seu filho, poderia ser não vendê-lo para determinado lugar, ou mesmo vendê-lo para determinado local, ele não se adaptou àquele local de trabalho, gostaria de ficar em outro. Então, eles tinham noções diferentes de liberdade, do que era bom, do que não era bom. Então, assim, os escravos não viviam uma regra específica do que é ser escravo e do que era lutar, né? Então, eles tinham visões diferentes. Pode passar, Isa, por gentileza. Como metodologia para nossa análise, eu segui mais especificamente uma corrente intitulada por Ginsburg como paradigma conjectural, que propõe-se a considerar aspectos aparentemente irrelevantes, buscando perceber detalhes que podem ser essenciais para a compreensão do objeto. Então, busquei analisar o meu processo criminal, buscando pegar pontos específicos que poderiam ser passados despercebidos, que poderiam ser tidos como irrelevantes numa análise, mas que podem, sim, modificar as conclusões da pesquisa. Pode passar, Isa, por favor.
Eu chego, então, agora à nossa análise da fonte. Ela trata especificamente do desaparecimento de Joaquim Rios Franco, em 24 de agosto de 1866, onde tem como suspeitos José, Íria e Francisco de Barros. José e Íria eram escravos de Joaquim Rios Franco, porém eram escravos que ocupavam situações diferentes, ocupavam cargos diferentes. José era escravo de plantação, Íria era escrava doméstica, e Francisco de Barros era um branco livre que era vizinho de Joaquim Rios Franco, então ele compartilhava limites territoriais com ele. Uma das coisas que me intrigou no processo foi a relação de Íria com José. Apesar deles compartilharem no mesmo espaço escravista, do mesmo senhor, do mesmo local, talvez pelo fato de possuírem obrigações distintas e, consequentemente, relações com o senhor que eram distintas, eles possuem visões diferentes sobre o acontecido. José, ao passo em que acusa Francisco de Barros, Íria acusa José. Então, eu achei interessante como uma escrava, a Íria também como escrava, ela não se pôs enquanto defensora do outro escravo, certo? Ela, ao contrário, acusou José, afirmando, ela e Francisco de Barros afirmaram que ele havia saído junto com o senhor Joaquim Rios Franco, no dia 24 de agosto, para fazer trabalhos no sítio das Bananas, que era a parte territorial de Joaquim Rios Franco. E que de lá o Joaquim nunca mais voltou, e José voltou, fingindo que nada havia acontecido, ninguém questionou ele e ficou por aqui. Então, Íria e José possuíam visões diferentes sobre o processo, sobre toda a situação, né? Ao mesmo tempo que José acusa Francisco de Barros, alegando que ele foi com o senhor para esse sítio das Bananas, e lá o senhor falou para ele que podia voltar, que ele ia tratar de assuntos econômicos e financeiros com Francisco de Barros, que era vizinho. Então, ele volta embora e depois de um tempo, o senhor nunca mais voltou, ele encontra Francisco de Barros pelos arredores do local e ele questiona onde havia ido Joaquim Rios Franco. E Francisco alega que não, que ele havia matado ele por questões de disputas territoriais. Então, o José apresenta ao longo de todo o processo, ele apresenta visões assim, bem orquestradas do assunto. Então, analisando as respostas dele, a gente consegue facilmente acreditar naquela visão de verdade, sabe? Parece que ele está falando a verdade, mas, ao mesmo tempo, também, se ele não está falando a verdade, ele está orquestrando e pensando muito bem o que ele vai falar. Então, ele organizou muito bem a sua colocação, né? Eu também achei intrigante a questão das testemunhas, que foram chamados para testemunha colegas de cela de José, porque José e ele foram presos enquanto isso. Francisco de Barros, que era branco livre, não, ele continuou respondendo de liberdade. Então, alguns colegas de cela foram chamados para serem testemunhas do caso, e eles alegam, todos eles alegam, se não me engano, são 7 ou 8, todos eles alegam que José confessou para eles que ele havia matado Joaquim Rios Franco, explicando por quê ainda para eles e tal, e eles alegam que ele explicava como se fosse um incentivo. Façam isso, sabe? Olha, eu me rebelei, eu fiz isso e tal, tal, tal. Então, eu me questionei, nesse momento, eu me perguntei quais seriam os interesses de José, ao passo em que ele estava negando perante a justiça que ele havia cometido homicídio, mas para os colegas de cela, que também eram negros, que estavam presos, por que para eles ele confessaria esse crime? Qual era o interesse dele em instigar esses escravos, esses negros que estavam presos, a também se rebelarem? Qual é o interesse dele nisso, né? Então, a partir de alguns dias, passa, acho que, se não me engano, 10, 11 dias, e o José confessa, então, no caso. Ele confessa falando que ele matou, porque quando chegou lá, o senhor havia pedido para ele procurar algumas abelheiras. Porém, em 2 horas ele não encontrou, que era o tempo estipulado, ele não encontrou. Então, o seu senhor o castigou e falou que novamente à noite o castigaria. Nesse momento, ele disse que o senhor extrapolou todos os seus limites de tolerância, e ele, então, matou seu senhor com 2 pauladas na cabeça. Então, ao longo de toda a confissão, foi se questionando como é que era, o juiz questionou ele como eram as relações dele com o senhor, e ele fala que o senhor não os castigava muito, não castigava muito os escravos
os seus escravos, mas que constantemente deixava eles passarem fome, e que ele estava muito cansado, e que ele não aguentava mais trabalhar, e por isso ele não conseguia fazer as coisas que o Senhor pedia no tempo estipulado. Então, pode passar, Isa, por favor? Então, nesse momento, ele também apresenta que, ao longo do tempo, quando ele viu que ele não se adaptou ao espaço e trabalhista onde ele teve que ficar, ele pediu para o Senhor para que o vendesse. E o Senhor disse que não, que era mais fácil o demônio levá-lo embora do que ele vender o escravo, que o escravo, gostando ou não, ele trabalharia para ele porque ele era escravo dele. Então, ao longo de todo o processo, de toda a confissão, o José apresenta vários momentos em que Joaquim não se mostrou um senhor de fácil adaptação, né? Um senhor de fácil negociação. Ele impunha as coisas e queria mais a realização de suas ordens do que apenas vamos dizer assim, a conclusão dessas realizações. Então, ele buscava muito estipular limites de tolerância dentro do regime escravista. Se você não fizer isso, vai ser assim, ou não, se você não conseguiu, então faça, eu preciso que você faça essa tarefa. Não, ele impunha limites de tolerância que iam para além dos aceitáveis por José, né? Então, José cita vários momentos em que ele não gostou das atitudes de Joaquim e que, nesse momento, passou do limite, que ele não aguentava mais as ordens de Joaquim. Enfim, então, dentro do processo, a gente conseguiu ver, durante vários momentos, como o José conseguiu apresentar suas noções de sujeito, de se ver enquanto pessoa que estava atuando nesse espaço, se ver como sujeito que conseguia agir, que tinha pensamento, que sabia que tinha direitos. Então, até mesmo, por exemplo, os açoites. Nesse período haviam leis que estipulavam limites de açoites. Então, o Joaquim, sabendo que não poderia causar grandes açoites nos seus escravos, ele utilizava letras de mães, como, por exemplo, a fome, o medo, né? Então, como dentro do processo, a gente conseguia ver o dito e o escondido, como a acusação de Ilha e a acusação de Ilha sobre José e de José sobre Francisco de Barros, os pedidos de venda, o homicídio em si, todas essas eram estratégias de resistência. Através de várias formas de negociação, chegou-se às estratégias de resistência, né? Como ele agia de acordo com o seu pensamento, não como de um geral. Então, ele foi condenado à pena de morte em 1866, teve sua transferência para a cadeia de Curitiba em 1867, porém ele não foi morto. Acredite-se que seja por conta justamente da modernidade que estava acontecendo, do processo de modernização que estava acontecendo no Paraná, que muitos presos eram utilizados para ajudar a construir ferrovias, enfim, né, para ajudar no processo de modernização. Então, o processo crime consta a morte em 1887 de ptícia pulmonar, que hoje é conhecida como tuberculose, né? Ele faleceu, então, na cadeia. Pode passar, Isa. Thalia, só para avisar que você deu 20 minutos, aí se puder ir concluindo. Sim. Já está na conclusão, né? Então tá ótimo isso. Obrigada. Então, só para concluir, a gente conseguiu observar dentro do processo, a gente conseguiu alcançar objetivos que a gente já havia pesquisado antes, né, através das nossas referências metodológicas e através das correntes historiográficas que a gente estava utilizando. Então, a gente realmente conseguiu, através do nosso processo crime, perceber o escravo como sujeito. Então, como apesar de estar inserido num espaço social com questões, com leis e situações pré-estabelecidas, o escravo sabia que ele podia possuir artimanhas de negociação e que ele também tinha poder sobre essa sociedade, né? Seja através das negociações ou da violência ou das suas estratégias de resistência. Então, mais uma vez, a gente conseguiu mostrar o escravo como sujeito ativo, né? O negro como sujeito ativo. Então, pensar como a luta negra, ao longo dos anos, se deu também no período escravista, né? Como mesmo inserido nessa sociedade pré-estabelecida, ele conseguia agir dentro dela para modificar através de seus interesses. Pode passar isso, por gentileza? Agora eu trouxe para vocês, então, só algumas referências que a gente utilizou: Chalub, Dias Pais, Ginsburg, Jacob Gorender, Hausenbach, Marília Machado. Passa, Isa, por gentileza. Sueli Queiroz, Stuart Schwartz, James Scott, Eduardo Silva e João José Reis, Ricardo Tadeu Silva e também Thompson. Esses são alguns dos principais que a gente utilizou. Claro, na pesquisa tem mais,
mas esses foram os principais que a gente utilizou. Desculpa ter me estendido, tá? Mas muito obrigada pelo espaço. Foi ótimo, Thalia. Eu que agradeço aí você, muito boa apresentação. E agora acho que a gente pode chamar o Vando para ele apresentar o trabalho dele. Depois a gente abre para as perguntas. Lembrando que as perguntas estão abertas aí no chat, é só vocês escreverem que no final da apresentação o Matheus vai ler. Tô abrindo aqui a apresentação dele já. Show. Tá. Eu vou acompanhar o slide pelo computador, tá? Estou com a câmera do celular aqui do lado. Tudo bem. Foi? Foi. Apareceu aqui para mim. Bom, pessoal, meu nome é Vando, eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Eu acho que dos pontos positivos que tem esses nossos tempos remotos é que a gente pode se encontrar de vários lugares do país, né? A gente pode unir essa diversidade. E eu queria agradecer pelo meu trabalho ter sido escolhido, né? Queria dizer que estou muito grato, estou muito feliz de estar partilhando dessa tarde com vocês. E eu achei que nem ia dar para mim estar aqui hoje, porque eu estou com a garganta um pouco inflada. Então, se eu chegar a travar ou se eu parar, é porque está complicado aqui, tá? Vamos lá. Como eu falei, meu nome é Vando, eu sou mestrando também pela UniOeste, como a Thalia. Vamos lá. A minha pesquisa é uma pesquisa de conclusão de especialização que eu estou concluindo agora em Culturas Políticas, História e Historiografia pela Facesa. O meu trabalho ele é intitulado Da Raridade ao Reconhecimento, o discurso de Lula ao Lampião da Esquina, em 1979, e a criação do programa Brasil Sem Homofobia, de 2004. Pode passar, tá, Isa? Só um instante, travou aqui para mim. Foi. Bom, pessoal, a justificativa da minha pesquisa, a escolha do tema, ela se justifica pela sua relevância, né? Relevância de desenvolver uma análise histórica sobre as mudanças de posicionamento da esquerda brasileira, que é considerada na contemporaneidade a ideologia política que mais acolhe a pauta LGBT+. Assim, também tem-se uma abordagem sobre a personalidade do Lula, que, embora, eu acho importante salientar isso, não discurse pela esquerda em sua totalidade, haja visto ela ser polifônica, ele é o político que mais se desempenhou na luta LGBT+ no Brasil, que, no entanto, anteriormente, se apresentava como um conservador, que é uma característica principal da direita brasileira. Pode passar, Isa. Bom, como objetivos, designou-se como geral analisar a postura conservadora e preconceituosa de Lula e de representantes da esquerda tradicional em 1979, comparando os posicionamentos do ex-presidente durante seus 2 mandatos no Brasil, de 2003 a 2011, e como objetivos específicos, né, o caminho que eu percorri para chegar no objetivo geral é identificar as falas homofóbicas expressas pelos operários sindicalistas
na edição número 14 do Lampião da Esquina, e também elucidar que o Lula ele não deteve o posicionamento conservador em relação aos LGBT+, durante o seu governo. Pode parar, Isa. Como metodologia para alcançar os objetivos supracitados, eu empreguei a análise bibliográfica por intermédio de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Eu usei amplamente de um referencial teórico conceitual e, nesse segmento, eu fundamentei em autores que debatem acerca do jornal Lampião da Esquina, bem como da esquerda brasileira e a comunidade LGBT+, como o McCrae, o Alessandro Hoffman e o James Noam Green. O James Noam Green é historiador e também ativista dos direitos LGBT+, além, é claro, de utilizar de documentos do governo federal e as edições de Jornal Lampião da Esquina, que está disponível para ser baixado, todas as edições, lá no site do Grupo Dignidade, você encontra todas as edições para baixar. Pode passar, Isa. Bom, eu dividi esse meu artigo de conclusão de especialização em dois momentos. Primeiro, o momento em que surge o Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina ele foi o veículo de informação, não só de informação, como também de visibilidade da comunidade LGBT+, e circulou entre os anos da ditadura militar no Brasil, mais especificamente entre 1978 e 1981, contemplou aí 41 edições, dentre elas a edição 0 e 3 extras. E até o surgimento da chamada mídia alternativa no período da ditadura militar, os jornais da época eles desqualificavam o movimento LGBT+, empregando termos pejorativos e sempre noticiando algo de negativo, como a prisão de homossexuais e possíveis justificativas para os assassinatos de travestis. No entanto, o Lampião ele vem para dar, né, ele surge com esse novo advento, né, de uma nova percepção do homossexual, sendo escrito pelos próprios sujeitos LGBT+, além de tratar, é claro, de assuntos que englobavam outras minorias sociais, vítimas do machismo, do patriarcalismo, do racismo e do eurocentrismo. Cabe ressaltar que o jornal ele não pertencia à mídia oficial, né, e, por sua vez, ele se inseria na mídia alternativa. O Lampião ele atuava de forma militante, de forma constante. Ele buscou, desde a sua primeira edição, a edição número 0, extinguir a ignorância da medicina, que associava a homossexualidade à doença, né, atribuindo como homossexualismo, bem como alterar essa concepção padrão e conservadora que se tinha sobre o homossexual. Né? Um indivíduo amaldiçoado, que vive nas sombras e na noite, e incapaz de realizar-se como ser humano. O McCrae expõe, né, elucida que o jornal pretendia desmontar a imagem padrão do indivíduo que, sentindo atração física por outros do seu próprio sexo, seria um amaldiçoado, né, um incapaz de autorrealização e com tendências a rejeitar a sua sexualidade. O término das publicações do Lampião ele vai ocorrer ali em 1981, marcado pela censura, pelas perseguições da ditadura militar, a crescente imprensa alternativa que englobava os homossexuais e os desentendimentos entre os membros do conselho editorial. E quando o fim se aproxima, o tabloide ele opta por uma abordagem mais nudista e menos informativa, né? E, de acordo com McCrae, começaram a ser editadas revistas sem nenhuma pretensão cultural ou política, mas dispostas a preencher suas páginas com fotos de nus masculinos. Pode passar, Isa. Pode passar, já passou? Não está apresentando aqui para mim.
Lula e a questão LGBT+. De lá para cá, algo mudou. Nesse tópico, eu me incumbi de analisar o discurso do sindicalista, né, do então sindicalista Luiz Inácio da Silva, cunhado apenas por Lula nas páginas de jornal em 1979, enquanto ele era apenas metalúrgico, e ele apresentava uma concepção sobre os LGBT+, distinta daquela que se verifica atualmente enquanto político, sendo isso de suma relevância para compreender as suas propostas durante o período em que se manteve no governo, né? Ou seja, de 2003 a 2011. Para além disso, na contemporaneidade, Lula ainda se apresenta como um político em defesa dos grupos vulnerabilizados, como dos LGBT+. Assim, podemos entender que suas concepções foram modificadas em benefício de uma sociedade mais plural e mais democrática. No século XXI, grande parcela da chamada esquerda brasileira, ela possui no âmago de suas ações a pauta da consolidação da isonomia e do bem-estar social, que, por sua vez, atua no combate à discriminação mediante a defesa das liberdades, tanto individuais quanto sexuais, bem como a luta contra as opressões de gênero. E daí é mista uma análise mais ampla, eu faço essa análise no meu texto, né, sobre a esquerda, para que possamos versar sobre ela especificamente no Brasil. Assim, na história da esquerda, é possível verificar que a homossexualidade ela não era bem vista no auge das revoluções socialistas, tendo em vista que houve uma época em que a esquerda latino-americana repudiava os homossexuais, chegando a taxá-los de burguesia decadente. Pode passar, Isa. E daí cabe salientar que os movimentos socialistas possuíam entre os militantes a classe trabalhadora, que era formada por camponeses e operários, e assim o Green reitera que os líderes eles compartilhavam o ponto de vista comum de que a homossexualidade não poderia existir dentro da verdadeira classe trabalhadora e entre revolucionários da classe média. Essa percepção ela vai se assemelhar, ela se assemelha à do metalúrgico Lula, na entrevista que ele concedeu ao Lampião, em 1979, quando membros do editorial, né, do tabloide, se deslocaram até as fábricas do ABC Paulista, no momento em que diversas greves aconteciam sob a liderança do sindicalista, e o intento do jornal, nessa empreitada, era o de constatar a presença de homossexuais no movimento grevista. No entanto, o que se verificou foi que uma parcela dos militantes em prol da redemocratização do Brasil se mostrava avessa aos homossexuais, disseminando o preconceito entre a classe operária. Conforme exposto, dentre os entrevistados estava, né, o sindicalista Lula, que estampou a capa do Lampião na edição número 14, que foi intitulada de Alô, Alô, Classe Operária. E o Paraíso, Nada? É uma edição de julho de 1979. Você pode passar, Isa? Bom, aqui na figura ao lado a gente vê, né, a capa da edição número 14. E as entrevistas com os grevistas e militantes se encontram entre as páginas 9 e 11 dessa edição, né? E conforme da bibliografia que eu usei, Moretti Pires, Tessas Júnior e Kovaleski, a mesma ideia de inexistência de homossexualidade, de homossexualismo, na verdade, entre os proletários, ela é difundida entre os entrevistados, incluindo a ideia de que os homossexuais seriam incapazes de agregarem-se na luta maior, que é o termo que designa a luta de classe. Aí eu trago trechos para vocês. Quando questionados pelo repórter sobre a homossexualidade entre os operários, as respostas apresentavam um cunho bastante conservador, como o do ferramenteiro Jorge Luiz da Silva,
Fresco? Olha, esse negócio de fresco é lá em São Paulo, que eu nunca vi, não. A violência aos LGBT+, também é perceptível na ameaça do operário Luiz Duarte da Rocha, onde ele fala: viado? Olha aqui, viado comigo na porrada. Ao ser indagado se algum homossexual já o afetou de alguma forma, ele reitera que não, nunca me fizeram nada, mas é bom eles nem tentar. Então, o preconceito também fica explícito na fala da montadora Marinete de Moraes, que expõe: olha, lá na minha sessão tem uma moça meio assim, né? Ela usa umas roupas meio de homem, não se pinta nem nada. De forma análoga a essa última fala agora, da montadora Marinette, uma pessoa não identificada se espanta. Mulher macho? Xiii, menina, vira essa boca pra lá. Nunca vi disso, não. Pode passar, Isa. Estes são alguns dos discursos proferidos pelos manifestantes, entrevistados da OAC Paulista, os quais eles concebiam em membros do movimento pelo fim da repressão e pela redemocratização do país. Contudo, as falas, né, exaltam o preconceito e não vão de encontro, né, aos princípios da esquerda atual. Isso é, a luta, né, pela igualdade de todos, independente do gênero, do credo, da raça, da sexualidade. Como foco dessa pesquisa e da edição 14 do Lampião, Lula ele apresenta um discurso retrógrado em relação às questões sociais, tanto no tocante aos LGBT+, quanto ao feminismo. E dentre as respostas dele, ele explica sobre o papel da mulher na luta pela igualdade entre os gêneros. Feminista, para mim, é desocupada. Essa afirmação deixa explícito, né, o pensamento conservador do metalúrgico Lula, em 1979, que, mesmo sendo um forte integrante da esquerda atual, reproduziu concepções de cunho machista e de inferiorização da mulher na sociedade. Já sobre os homossexuais, o Lula proferiu apenas uma frase: que o homossexualismo na classe operária não conheço. Né? Ou seja, em poucas palavras, ele afiança que não reconhece essa população nos postos de trabalho, sobretudo entre os operários, uma função que é marcada ao longo do tempo pelo uso da força e da masculinidade. E o Green fala que há uma justificativa para esse posicionamento arcaico da esquerda que caracterizava a homossexualidade como um desvio burguês. E, além disso, afirmavam que o movimento poderia, por vezes, defender propostas distanciadas dos interesses da classe trabalhadora e de suas organizações. Com medo de se distanciarem da luta maior, né, da redemocratização, aumento salarial, das melhores condições de trabalho, etc., fez com que os sindicalistas proferissem frases homofóbicas e ignorassem as demandas dos LGBT+, que é uma comunidade intensamente vulnerabilizada, e que, segundo o Trevisan, o Silvério Trevisan, o entrevistador de Lula, existia, sim, dentro da classe operária. Pode passar, Isa. Pode passar, tá, Isa? Agora foi. Bom, algumas falas. O operário João Borges da Silva, ele é o único que versa abertamente sobre a existência de homossexuais entre a classe operária, e ele afiança: viado? Tem sim, só que dão duro tanto quanto nós. Eles têm família também, né? E lá na produção nem tem tempo para viadagem, não. Viado aqui trabalha duro. Analisando os discursos de Lula, para além das entrevistas de Lampião, o antropólogo Luiz Motti, ele revela que, por diversas vezes, o sindicalista ele foi homofóbico em suas falas, como no ano de 1991,
que foi indagado, né, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre o matrimônio entre LGBT+, e ele disse que nem mesmo os héteros o almejam, quem dirá os homossexuais. A utilização de termos pejorativos também foram constatadas por Morte, como viadagem, né, ao passo em que Lula desejava se referir à frescura. Ainda em relação ao que o Morte fala, no ano de 1981, Lula teria repensado a sua fala para o Lampião e reconhecido os homossexuais na classe operária. E assim, ele declarou, na primeira convenção nacional do PT, que eles não aceitariam, né, que no PT o homossexualismo, ele disse homossexualismo, seja tratado como doença e muito menos como caso de polícia. Ademais, o Motti ele também expõe que foi no ano de 2002 que o Lula teria se aproximado de sua perfeição ao discursar: sou a favor do direito de casais homossexuais terem a mesma proteção legal que os heterossexuais. Do contrário, não estaríamos agindo como quem reconhece que o amor é bom e verdadeiro e que toda maneira de amar vale a pena. Diante do que foi exposto até aqui, né, do que eu me propus a colocar nos slides anteriores, é possível verificar que os grevistas, que mais tarde viriam compor a esquerda tradicional, que estamparam a capa da edição número 14 do Jornal Lampião da Esquina, possuíam uma visão bastante preconceituosa em relação aos LGBT+. No entanto, algo mudou, considerando que, na contemporaneidade, a esquerda atua na defesa dos direitos dessa comunidade, como o próprio Lula, que tem seus mandatos presidenciais, né, buscou propostas e sancionou legislações que beneficiam os LGBT+. Pode passar, Isa. Estou chegando ao final já, tá, gente? Bom, agora eu vou explanar, né, sobre os feitos de Lula e as mudanças em seu posicionamento. Cabe mencionar que ele governou o Brasil durante 2 mandatos, ou seja, entre os anos de 2003 a 2006 e 2007 a 2011. Durante esse período, Lula se mostrou disposto a consolidar os direitos LGBT+, ponderando que, segundo a Bruna Andrade Irineu, é a partir do primeiro mandato do Lula que foi se marcado por diálogos frequentes com o movimento LGBT+, que surgiram as primeiras iniciativas específicas para a população LGBT+, e assim a gente pode verificar que ele mostrou disposição na luta LGBT+, e através de projetos atuou intensamente no combate à homofobia, que é uma grande problemática do país, né? Mediante os dados que ratificam a problemática em consolidar a cidadania do Brasil, e aqui no meu trabalho escrito eu trago esses dados, eu não coloquei aqui porque ia ficar muito extenso, eu trago dados de 2003 a 2007, dados que evidenciam que a cidadania LGBT+, no Brasil é impossibilitada de acontecer, muito porque os nossos direitos eles são negados, eles são transgredidos em decorrência da homofobia, é que torna-se perceptível, a partir desses dados, o anseio dessa população em alcançar as suas garantias fundamentais, como é o direito de ir e de vir, o direito à vida. A cada 26 horas, pessoal, um LGBT é assassinado no nosso país ou comete suicídio, né? O que torna o nosso país campeão no número de assassinatos contra esse segmento. Aqui no nosso país, mata-se muitíssimo mais homossexuais e transexuais do que em 13 países do Oriente e da África, onde existe pena de morte, né, para esse segmento. Mais da metade dos assassinatos dos LGBTs
no mundo ocorrem aqui no nosso país. E foi pensando nisso que no ano de 2004, Lula ele deu o seu primeiro passo ao desenvolver o programa Brasil Sem Homofobia. Esse programa foi desenvolvido mediante uma articulação entre o governo federal e a sociedade civil, sobretudo o movimento LGBT+, e aqueles sujeitos que padeciam com o preconceito. A criação desse programa foi um verdadeiro marco histórico na luta pelo direito à dignidade e pelo respeito à diferença, né? É o reflexo da consolidação de avanços políticos, de avanços sociais e legais que foram tão duramente alcançados. E mediante as demandas, essas demandas e as necessidades básicas da população LGBT+, o governo federal, representado por Lula, ele estabelece esse diálogo mais aberto, mais inclusivo com os sujeitos, e culmina na criação desse programa, o Brasil Sem Homofobia, um tanto pretensioso, né? Tendo em vista que a homofobia ela se encontra enraizada na sociedade nacional brasileira, e esse programa ele busca combater a violência e a discriminação contra a população LGBT+, né? Almejando erradicar essa homofobia, promover e consolidar essa cidadania homossexual no país. Pode passar, Isa. Gente do céu, vou precisar tomar uma aguinha, viu? Não, é um anterior. Você já foi para o final, já, o close. Se puder ir encerrando também, concluindo, né? Perdão. Que aí já passou dos 20 minutos, aí é só... Mas sem pressa, assim, só para te avisar. Tá. Evidencia-se, então, que Lula não manteve no governo dele aquela postura conservadora de 1979, no Lampião, considerando que, através desse programa, o ex-presidente ele determinou que, enquanto existirem sujeitos cujos direitos fundamentais não são impetrados por motivos de discriminação, não há como afirmar que a sociedade brasileira ela é igualitária e ela é democrática. Outra proposta desenvolvida pelo mandato do ex-presidente Lula foi o do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, que foi instituído no ano de 2009, com o propósito de apresentar as diretrizes e as ações para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa população LGBT. E, segundo esse documento, o plano ele tem o intuito de orientar a construção de políticas públicas de inclusão social e de combate às desigualdades para a população LGBT, primando pela intersetorialidade e transversalidade na proposição e implementação dessas políticas. Paralelo a isso, ainda tem inúmeros decretos no tocante à comunidade LGBT+, sancionados por Lula, como o decreto número 7.037/2019, o qual ele aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos, o decreto de 4 de junho de 2010, responsável pela instituição do Dia Nacional de Combate à Homofobia, e o decreto número 7.388/2010, que determina sobre o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e funda o Conselho Nacional LGBT. Pode passar, Isa. Bom, chegando na conclusão, diante do que eu falei, do que eu me propus a trazer nos slides, eu peço desculpa por ter me alongado muito, porque o trabalho tem muitos detalhes, né? Foi constatado e corroborado nessa pesquisa que a postura do ex-presidente mudou de lá para cá, o que também pode ser evidenciado através de suas entrevistas para os mais diversos jornais, né? Em síntese, salienta-se que Lula, de fato, apresentava esse discurso intolerante aos LGBT+, em sua entrevista ao Lampião em 1979, enquanto era metalúrgico e sindicalista. No entanto, mediante essa ascensão política que ele teve, ele passou a ser mais progressista, esquivando-se daquele conservadorismo que lhe permitiu afirmar que não existiam
homossexuais na classe operária. Pode passar, Isa. Foi? Meu computador tá dando uma travada aqui. Tá chovendo muito, a internet tá meio lenta. Foi? Tranquilo. Bom, pessoal, essas são algumas referências que eu utilizei na pesquisa. Pode passar, Isa. Bom, os últimos 3 slides são as referências que eu utilizei na minha pesquisa, tá? Algumas das referências, não estão todas. E obrigado, tá, pessoal? Insta salientar que um trabalho que ainda não está concluído, então aceito sugestões e estou aberto. Obrigado. Valeu, Wanda. Obrigado. Importante mesmo o trabalho. Deu um panorama legal aí das mudanças. Eu lembrei, até estava comentando aqui, eu lembrei de uma entrevista recente que o Lula deu com o Mano Brown, que ele toca em algum desses temas que você trouxe, e realmente dá para ver que tem uma mudança, né, no discurso dele. Ainda bem, né, que teve essa mudança. E eu lembrei também assim, dessa questão da esquerda com a homossexualidade. Lembrei muito da Alemanha Oriental também, que lá no final da década de 60, acho que ela foi pioneira em dar essas questões de direitos homossexuais, isso era bem discutido, coisa que depois, com a unificação, acabou havendo um retrocesso, que acho que a Alemanha unificada só foi resolver isso na década de 90, né? Mas é isso, agora acho que eu vou passar para o Matheus, e aí ele vai ler as perguntas, acho que todos os que apresentaram têm perguntas aqui feitas, então é isso aí, vamos lá. Boa tarde, galera. Obrigado aí pelas apresentações. As apresentações foram muito boas. Vou fazer a pergunta na ordem aqui, né, das apresentações e na ordem que as perguntas foram feitas. Então, vou ler aqui rapidinho. São duas para o Heitor. Qual foi o maior impacto da chegada de Carpio? Pode me corrigir se eu estiver pronunciando errado, né? E a outra sua pesquisa se dá no sentido de que Carpio recebeu um tratamento especial, considerando as políticas migratórias restritivas do Estado Novo? Também queria saber o que te motivou a buscar esse tema. Obrigado pelas perguntas. A primeira, eu acho que assim, o Carpo, ele chegou no Brasil, como eu falei, não era uma pessoa conhecida na Europa. Ele foi ficando conhecido quando ele começou a escrever essa coluna, né? Mas o impacto maior dele foi justamente expor o leitor brasileiro a novos autores europeus que não eram lidos por aqui, né? Principalmente ingleses e alemães, porque o Brasil era muito francófilo, né? E também acho que foi um pensamento cosmopolita, assim, algo de novo, assim, no Brasil, né? Acho que esse foi o impacto, né? Tem uma passagem do Álvaro Lins, que era esse diretor do Correio da Manhã, que era próximo dele, que ele diz um dia que não dá para entrar numa livraria ou num café sem ouvir o nome Otto Maria Carpo. Quer dizer, então você vê como que entre os círculos letrados do Rio ele estava sendo muito falado, né? A segunda questão, deixa eu ver aqui. Eu posso repetir para você. Não, beleza, eu estou lendo aqui. Obrigado. Então, não, se ele recebeu um tratamento especial? Não, um tratamento especial não. Ele veio com esses vistos que vários judeus ganharam, né, quer dizer, católicos de origem judaica ganharam, mas apesar de, né, no Brasil ter, né, tinha circulares secretas que andavam no, no Ministério do Exterior, no Brasil, que eram circulares que desrecomendavam a vinda de judeus, porque os judeus não se emancipariam e trariam ideias perigosas para o Brasil. Aí falava-se comunismo, liberalismo, não sei o que eram ideias que eram contrárias ao Estado Novo, né? Mas, apesar disso, vieram muitos judeus, conseguiram brechas, porque vocês sabem como é que é o Brasil, né? Se fosse na Alemanha, não tinha entrado, mas no Brasil sempre tem brechas, as pessoas conseguem, né? Suborna o cara lá, entra, não sei o quê. Então, é isso.
E por que eu quis pesquisar esse tema? Assim, eu tenho interesse, né, por refugiados, assim, desse período, mas o Carpo especificamente foi porque eu me interessei por esse um personagem, assim, eu acho bem interessante, uma coisa de uma pessoa que tem ideias políticas que são meio obscuras, assim, e circula entre vários pontos da ideologia, e você não sabe muito, e esse fato dele ter sido um apoiador do fascismo na Áustria me intrigou, né? E depois, nos anos 70, ter sido um grande apoiador da luta armada, sabe? E mudado de opinião, mas não totalmente, assim, havia algo consistente em apoiar o fascismo na Áustria, a luta armada na ditadura militar, que era o anti-americanismo, né? Que ele sempre teve. É curioso isso. Bom, é isso, eu acho. Obrigado, Heitor. Eu vou prosseguir com as perguntas, então. Agora, perguntar para a Thalia aqui. Acho que foram feitas a ela. Thalia, então, primeira pergunta foi do próprio Heitor. Thalia, se não me engano, a última execução no Brasil foi em 1876. Será que havia uma prática generalizada de transformar penas de morte em prisão perpétua? Você quer que eu leia as seguintes ou você prefere que eu vá lendo uma por uma, depois que você Não, responder? eu acho que uma por uma, senão depois a gente acaba esquecendo, acaba tendo que voltar. Se Eu vou possível. tentar compartilhar a tela aqui, então, só um momento, para ver se eu consigo... Sim. Tá, eu estou desabilitado, então... Não, mas eu vou perguntando, tá bom? tá bom. Desculpa, obrigada. Então, em relação à primeira pergunta, então, o processo que eu analiso, ele dá, no caso, a sua condenação em 67. Então, há um espaço temporal ali nesse transcorrer, né? Então, por exemplo, ele poderia ter sido morto ali, né? Em 67, 68, 70. Mas, assim, eu achei muito interessante a tua pergunta em questão de que a gente não pode esquecer, claro, quando a gente analisa um espaço temporal, a gente tem que ter noção de como que estavam as situações políticas na época. E, claro, a gente estava numa sociedade, o processo estava correndo em uma sociedade que foi abolicionista, né? Então, com certeza, eu acredito mesmo que havia uma prática em relação aos cancelamentos de pena de morte, acredito sim, né? Claro, com interesses políticos, né? Eles não iriam simplesmente não matar os negros condenados por bondade, mas sim, eu acredito sim que existia alguma prática ali que voltada para a questão dos pensamentos abolicionistas que estavam em efervescência nesse período. Obrigado. Vou fazer a segunda pergunta. Essa, no caso, foi a minha pergunta para você. A análise de um processo crime, apesar de trazer informações... Estão me ouvindo direitinho? Que acho que aqui deu uma travadinha. Vocês estão me ouvindo? Então, Normal. Sim, sim. A análise de um processo crime, apesar de trazer informações corriqueiras, como você havia dito, não desconsideraria o fato de ser uma função judicial penal e por isso também apresentaria distorções por parte dos agentes do Estado? Posso responder? Obrigada pela pergunta. Sim, é uma das coisas que eu queria ter comentado, mas aí a gente tem 20 minutinhos, então tem muitas coisas que a gente acaba não comentando que a gente gostaria de comentar. Tem uma parte do processo crime, que é quando eles vão atrás de procurar o corpo do Joaquim que havia sumido, e o escrivão cita que eles encontraram o corpo em determinado local, ao lado de uma pilha de milho, e ele cita assim, nas palavras dele, né, que havia sido encontrado um porrete com marcas de sangue em cima desse monte de milhos, que havia sido colocado ali para o José. Por que havia sido colocado ali para o José? Se o José ainda não havia confessado o crime. Então, sim, a gente acredita, sim, a gente sabe que a justiça também possui essas formas de estratégias de resistência através das situações em que eles viam. Então, até por isso que, como um dos objetivos, eu coloquei ver as relações entre escravo-escravo, senhor-escravo e também escravo e justiça, né? Porque, é claro, a justiça tentava a todo custo, apesar de existirem leis que auxiliavam nos direitos ao escravo, ela também tentava reafirmar o espaço social em que ela executava, né?
Ok, muito obrigado pela resposta. A terceira pergunta é da Camila, se não me engano. Sua pesquisa tem como objetivo mostrar que os escravizados agiram como sujeitos ativos dentro da sociedade escravista, usando a historiografia da década de 80, que tira o olhar de personagens da escravidão que se tinha na historiografia de 1900. Você acha que a historiografia nova veio para dar uma nova perspectiva sobre as relações no sistema escravista, por uma maior consciência racial? Então, sim, ali tem duas perguntas, né, Camila? Então, eu realmente, o meu projeto não está atualizado, tá? Ele ficou como projeto de TCC. Para o mestrado, eu analiso história regional, não analiso mais especificamente Brasil imperial ou colonial. Então, sim, falta sim, realmente uma atualização, até peço desculpas. Eu poderia ou deveria ter me atualizado enquanto aos termos, realmente. Até me surgiu a dúvida na hora de montar os slides, né? Mas eu fiquei ali na dúvida e acabei decidindo pela dúvida, acabei seguindo como eu havia feito a pesquisa. Mas sim, é uma pesquisa que não está atualizada e caso vai seguir para frente, talvez para um futuro doutorado ou para as outras pesquisas de artigo, produção, ela sim tem que ser atualizada com terminologias mais recentes. Em relação à segunda pergunta, eu não acredito, Thalia, não acho que o intuito dessa nova historiografia seria buscar uma maior consciência racial. Até porque dentro desses escritos, dentro dos livros desses escritores, eles não trazem nada relacionado a isso, mais especificamente a questão de consciência racial. Eles trazem mais apenas uma abordagem para se pensar o escravo lá no período imperial, no período colonial, enquanto sujeitos. Eles não abrangem, vamos dizer assim, para a consciência atual, para a consciência do sujeito enquanto classe ou enquanto para análises de questões raciais atuais, né? Ele foca mais naquele tempo. Claro, ele acaba colaborando, né? Quando a gente faz uma análise voltada para o sujeito negro, é claro que a gente acaba podendo utilizar isso como questão de consciência racial, né? Mas não acredito que seja um intuito, não acho que era o objetivo deles, né? Obrigado. Inclusive, você respondeu a pergunta que eu esqueci de fazer, então, muito obrigado aí. E a última pergunta é... Não, na verdade, você já respondeu as perguntas. Desculpa. Agradeço, então, pela sua participação. Vou fazer as perguntas agora para o Vando. Vando, boa tarde. Obrigado pela apresentação também. Vou prosseguir aqui com as suas perguntas. Bom, essa é a minha pergunta para você, que eu gostaria de fazer. Sobre a leitura de esquerda ter se posicionado de forma tão negativa, inclusive em tons de violência, como apresentados, essa visão seria algo exclusivo dessas esquerdas ou era algo comum à época? Você pode repetir? Eu não estou encontrando aqui no chat, que eu estou acompanhando o chat. Não, essa pergunta é minha, é que eu anotei aqui. Pode repetir? Você quer que eu repita a pergunta? Posso sim. Sobre a leitura de a esquerda ter se posicionado de forma tão negativa, inclusive em tons de violência, como apresentados, né, na década de 80, essa visão seria algo exclusivo dessas esquerdas ou era algo comum à época? Era algo bem comum à época. A gente está tratando ali do recrudescimento, né, da ditadura civil-militar, e nesse período a gente tem as representações sociais. Entendam representações sociais como a percepção que a sociedade tem de algum grupo, e destarte sobre os LGBTs, a percepção que se tinha era de que eram desviantes, seres anormais, perigosos. Então, assim, eu acredito que era uma percepção da sociedade, uma representação da sociedade, e que também era compartilhada também pela esquerda. Obrigado pela resposta. Vou prosseguir com outra pergunta. Bom, a pergunta é: nas eleições de 2018, muito se falou acerca das pautas identitárias, entre aspas, e como elas poderiam ter afetado os resultados da esquerda nas urnas. Muitos bolsonaristas trouxeram à tona falas homofóbicas e machistas de Lula, numa tentativa de menosprezar as lutas LGBT defendidas nas pautas de esquerda. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigado pela pergunta, Ana Clara, né, que perguntou. Olha, Ana Clara, dos meus intuitos de desenvolver essa pesquisa foi justamente
ver alguns recortes, né, algumas publicações sobre as falas de Lula, essas falas que eu trouxe para vocês, sendo usada nessa guerra cultural que a gente vive, né? E eu trouxe, dei espaço, né, tanto para essas falas que o Lula teve, como também para o Lula presidente, que foi o presidente que mais sancionou políticas públicas voltadas para os LGBT+. E deixa eu falar, apesar de Lula ele ter sido esse presidente que contribuiu bastante para a causa LGBT+, eu tenho críticas ao Lula. Inclusive, recentemente, né, o Lula se encontrou com o pastor Isidório, né, declaradamente homofóbico, que luta pela cura gay, que defende essa cura gay, que acha que ser homossexual é uma escolha. O Lula ele encontrou com esse pastor Isidório, ele tirou uma selfie, ele elogiou esse pastor. E numa entrevista, vou esquecer agora o nome do programa, o Lula ele teve umas falas bem questionáveis, no sentido de que quem estava entrevistando ele era uma mulher trans, e ele falou que, num tom apaziguador, que o que ele puder fazer para o pastor Isidório respeitar os LGBTs, ele vai fazer, e o que ele puder fazer para que os LGBTs respeitem o pastor Isidório, ele também vai fazer. Né? Então, assim, a falta de respeito ela não parte de nós, ela parte do pastor Isidório, e eu acho que o Lula, ele, como essa figura importante da esquerda, como essa pessoa que tanto fez pelas causas LGBTs, eu acho que ele tem que aprender muito ainda com o movimento LGBT, com nós LGBTs. Então, assim, a ideia de trazer esse recorte é justamente para ampliar esse debate, tendo em vista que tinham publicações a respeito dessas falas homofóbicas, né, e machistas que a Ana Paula citou aí, eu também vi em várias publicações nas redes sociais. Então, o intuito foi dar voz também a esse Lula que trouxe tantas coisas boas para o movimento LGBT+. Mas eu também tenho críticas ao Lula, tá? Obrigado, Vão. Vou fazer a última pergunta aqui da Camila. Eu acho que você respondeu ela parcialmente, mas aí, para finalizar, né, também poder fazer a pergunta dela. Ela elogiou bastante seu trabalho, falou que amou o seu trabalho. E a pergunta dela é o seguinte: você acha que o discurso mais conservador tem relação com o tempo em que ele estava inserido, né? Com o tempo em que ele estava e com a imagem que ele estava querendo construir como pessoa que precisava adquirir apoio popular? Pois pode ser que esse discurso mais conservador fora criado, mas não era de fato o que ele pensava, né? Então, essa pergunta aqui da Camila. Tem a ver, sim, com o tempo em que ele se encontrava. Eu falei sobre as representações sociais, né? Como a sociedade ela concebia a figura do homossexual. E também tem a ver com a questão dos líderes, né? Os líderes, no auge dos movimentos socialistas, eles compartilhavam do ponto de vista comum de que a homossexualidade ela não poderia existir dentro da verdadeira classe trabalhadora. Enfim, acredito que tanto faz parte do tempo em que ele estava inserido, como também uma imagem, né, para esses líderes. Ok, então, muito obrigado, João, pela resposta. Muito obrigado pela apresentação de todos. Vou passar a palavra de volta para o João Paulo. Obrigado, gente. Opa, boa tarde. Enfim, excelentes trabalhos, muito boas apresentações. Então, aí vocês estão de parabéns pela pesquisa de vocês. Tomara que vocês possam dar continuidade a elas aí. Futuramente a gente se esbarra em outros eventos, em outras mesas. Muito bom. Acho que é isso, né? Boa tarde a todos. Parabéns. Amanhã tem mais. Quer dizer, hoje, 7 horas, tem uma live, né, no Instagram. Até o Matheus aí vai, se eu não me engano, vai mediar. E essa semana aí, ao longo da semana, acompanha a nossa programação aí no nosso Instagram, da Semana de História. Temos tido umas apresentações muito boas. Essa manteve o nível alto.
imagino que as próximas também. Então, é isso aí, galera. Tamo junto, até a próxima. Bom, Obrigada então pela tá. Eu vi que você gravou. Onde é que vai estar? Vai estar em algum lugar? Sabe informar, Isabela? Isabela, tá aí? Então, gente, a gente está gravando e a gente está com um projeto de botar no YouTube. No final, a gente está com as gravações, inclusive, do ano passado e tal, e a gente está com a intenção de botar no YouTube e tal, por isso que a gente pede autorização de gravação, até para a gente ter esse registro, para vocês verem depois, mandar para a família e tal. Então, a gente vai tentar postar no YouTube, tá bom? Mas a princípio vai ficar no departamento, né? Vai ficar com o departamento. Tá com o departamento. Mas aí a gente conversa com eles, vê como eles mandam pra gente e tal, mas a gente vai tentar pôr no YouTube no canal da semana mesmo. Beleza, gente. Eu queria só agradecer a oportunidade. Muito obrigada mesmo. A gente achou muito bacana participar desse momento com vocês, né? Longe de casa, longe online de casa. E adorei participar junto com o Vandinha, nós. Obrigada, gente, pela oportunidade. Beijo. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado.